Oi gente, olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula na comunidade aqui do Investidor, nosso canal no Telegram também disponível para vocês, com um grupo de interação com suporte às dúvidas. O assunto de hoje da nossa aula sobre renda variável e investimentos é sobre criptomoedas. Hoje, como é que está o cenário atual das criptomoedas ou dos criptoativos, como também são chamados. A gente vai tratar bem do que está acontecendo no atual momento. Nós estamos aqui em abril de 2021, então eu trago para vocês, isso foi inclusive uma demanda que surgiu no nosso grupo de interação no Telegram, e eu me comprometi a montar um material sobre esse cenário atual, o momento atual dos criptoativos. O Bitcoin, esta semana, que essa aula está sendo gravada, ele bateu um novo recorde e ele se tornou maior do que a Bolsa de Valores do Brasil. Tem um valor de mercado maior do que todas as empresas listadas na B3. Mas o que é que aconteceu? Vamos entender um pouquinho. Ele estava algumas semanas estagnado, é natural, a gente tem movimentos de alta, movimentos de queda e também o que nós chamamos de lateralidade, quando ele está de certa forma estável. E isso vinha acontecendo com o Bitcoin ou BTC, como ele é chamado também. Após semanas aí estagnado, meio lateralizado, ele finalmente cruzou a linha dos 60 mil dólares e ele atingiu um novo recorde de preço nessa semana, no dia 13/4. A criptomoeda registrou o maior valor de mercado até hoje, valendo 1.190 bilhões de dólares, mais do que todas as empresas listadas na B3, que é a nossa bolsa de valores aqui. É claro que essa notícia envolvendo o Bitcoin acaba impulsionando também todos os demais criptoativos. Isso aconteceu com o preço do Ether, que também atingiu uma nova máxima histórica, que é um outro criptoativo também, Ethereum, bem conhecido. É o segundo maior criptoativo, tá? Ele vem em segundo lugar após o Bitcoin. Um outro fato muito recente que fez com que tudo isso acontecesse, o aumento da demanda, é a entrada da Coinbase ou Coinbase, falam das duas formas, na Bolsa de Valores Nasdaq, e ela acabou impulsionando o Bitcoin. Ele registrou esse preço recorde de 63,7 mil dólares, após uma valorização, agora que aconteceu no dia 13 de abril, de 5,2% num único dia, de acordo com o índice CoinDesk. A principal razão para essa alta tão grande, num único dia, aí no período de 24 horas, foi porque o mercado estava vivendo uma grande expectativa para a abertura de capital da Coinbase, maior exchange de criptomoedas nos Estados Unidos. O IPO dessa exchange aconteceu quarta-feira, dia 14/4. Essa corretora agora, ela tem ações, passou a ter ações negociadas na Bolsa de Valores Nasdaq, e essa, gente, é uma notícia muito relevante, extremamente importante para todo o setor, para todo o mercado de criptoativos, porque cada vez mais esse mercado se encontra legitimado pelas instituições financeiras tradicionais. Que sempre existia uma coisa, quando se falava em Bitcoin, as pessoas já faziam aquela careta, torciam o nariz. Só que essa realidade vem mudando com uma velocidade muito interessante ao longo do tempo e muitas pessoas não tomaram conhecimento, não perceberam isso e não viraram a chave. E a abertura de capital dessa exchange, ela é um marco na história dos criptoativos, porque é uma empresa listada em bolsa de capital aberto que trabalha dentro desse segmento, uma exchange de criptomoedas. Então isso é realmente um marco muito significativo. E aí veio tudo isso, uma série de eventos, de ocorrências muito atuais que estão fazendo com que isso aconteça. E aí o Bitcoin superou a B3 em valor de mercado, De acordo com os dados aqui da própria Bolsa de Valores aqui no nosso país, todas as empresas listadas nela, elas capitalizam hoje um total de 922 bilhões de dólares,
Como eu comentei com vocês, o Bitcoin atingiu o maior valor de mercado da história até hoje, desde a sua criação, ou seja, 1,19 trilhão de dólares. Por isso, o comparativo que eu fiz de que o Bitcoin hoje tem em valor de mercado um valor superior a todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira. Segundo o CoinMarketCap, a criptomoeda também, ela representa, para vocês terem uma ideia do tamanho do Bitcoin, 54% de todo o setor cripto. Então, ela sozinho, ele responde por mais da metade do mercado de criptoativos. Tá? A maioria das empresas, claro, de capital aberto aqui na nossa bolsa, vem sofrendo demais, né? Desde aí o ano de 2020, o início da pandemia do Covid-19. No primeiro trimestre de 2020, a lista da B3, ela perdeu, né, cerca de 330 bilhões de dólares em valor de mercado. Só para vocês terem uma ideia do quanto a pandemia, do quanto esse cenário se tornou desafiador e do tamanho dessas perdas. Foram 330 bilhões em perda de valor de mercado, né, entre todas as empresas listadas. Esse prejuízo é fato que a grande maioria delas conseguiu recuperar ao longo aí do ano passado, até o final de 2020. Mas mesmo assim, com essa recuperação, que foi até com mais velocidade do que se previa inicialmente, mesmo assim, no primeiro trimestre agora, deste ano de 2021, ele também continua, né, foi negativo. Nós temos aí uma queda de 16 bilhões de dólares, de acordo aí com o G1, né, noticiado muito recentemente também. Quando a gente fala aqui do ano de 2021, a gente está falando do primeiro trimestre, o Bitcoin ele já acumula 117% de valorização, somente agora no ano de 2021. Então é extremamente significativo. E isso está impulsionado, numa boa parte, pela crescente demanda institucional. Quando grandes empresas, quando grandes investidores institucionais passam a adquirir, a fazer aportes em determinado ativo, automaticamente o mercado reage muito positivamente e, claro, ocorre a valorização. A Tesla e a MicroStrategy, por exemplo, elas realizaram compras bilionárias do criptoativo do Bitcoin, especificamente, ao longo aí do ano de 2021. Então, nesse momento, a moeda digital ela está escassa, ao mesmo tempo em que tem uma grande partida. Então, ela tem bastante demanda e tem uma oferta menor. Isso também é um dos motivos que faz com que o ativo se valorize, com que o Bitcoin, né, o criptoativo, se valorize. Além disso, tem um outro fator acontecendo, que é a integração do Bitcoin no sistema de pagamentos global. Esse é um outro fator muito pouco comentado ainda, mas que está fazendo também com que a criptomoeda se valorize ao longo dos meses. Para vocês terem uma ideia, o PayPal, que é um meio de pagamento mundial, aí, anunciou no final de março o sistema Checkout with Crypto, ou seja, ele já está permitindo realizar compras usando criptomoedas. E a Visa e a Mastercard também estão avançando aí no suporte a transações com as moedas digitais. Então tudo está mudando, se adaptando a uma velocidade bastante grande e muita gente ainda não está se percebendo. E é por isso que se fala tanto nos últimos meses da questão de criptoativos, de Bitcoin e até de outros também. Assim como eu comentei do Bitcoin, o Ether também acabou sendo impulsionado aí pela alta do Bitcoin. É uma criptomoeda nativa do Ethereum, é a segunda maior do mercado, como eu comentei com vocês, e também atingiu seus recordes de preço na mesma terça-feira, 13/4, é uma resposta do mercado a todo esse cenário que eu comentei com vocês. Ela subiu mais de 7% nas últimas 24 horas, superando aí os 2.300 dólares. É claro que quando a gente fala de valores e até mesmo de patamares de valorização, ainda é muito distante do Bitcoin, quando a gente compara ali preço, né, 2.300 para mais de 60 mil Bitcoin, mas a valorização aí em 24 horas também foi de 7%. E aqui eu trago um gráfico de vocês, só para vocês terem uma visualização de maneira bem didática do quanto o Bitcoin valorizou. Aí a gente tem desde lá 2014, 15, 16, até chegando aí ao ano de 2020 e 2021, esse pico, que
que é o atual momento aí do criptoativo. E agora eu vou trazer para vocês nessa aula mais insights sobre esse cenário atual e sobre esse mercado de criptoativos. Bom, os motivos são vários, né, para que tudo isso esteja acontecendo. Então a gente tem aqui a alta demanda institucional, escassez da criptomoeda, entrada de grandes investidores e também o fato de que o ativo ele está caindo cada vez mais na grande mídia, tem se falado muito, mídia impressa, TV, e no gosto de um público que está crescendo a cada dia. Prova disso é a própria demanda que surgiu no nosso grupo no Telegram solicitando. Eu fiz uma aula introdutória com alguns conceitos bem básicos. O nosso público é feito, na grande maioria, de investidores iniciantes. E surgiu aí a demanda para que a gente se aprofundasse no assunto. Então já é uma resposta de tudo isso que está acontecendo. Historicamente também, gente, essa criptomoeda ela se comporta através de ciclos de valorização e desvalorização. Isso é muito importante a gente ter clareza, porque senão a gente se empolga, principalmente quem ainda não opera com criptoativos, ou quem está lendo e sendo bombardeado com o tanto de informações que temos a respeito. E a gente não pode esquecer que quando a gente fala de renda variável, que quando a gente fala desse tipo de investimento também, desse mercado, sempre é cíclico. Ele vai se comportar com ciclos de valorização e desvalorização. É claro que a magnitude, né, o tamanho dessas altas e de quedas, elas vão variar de acordo com uma série de fatores. Mas o principal que manda muito aí nessas movimentações é a demanda do ativo e a oferta atual. Contudo, uma coisa que eu comentei também na nossa aula introdutória, existe, quando a gente se refere ao Bitcoin, uma ferramenta intrínseca do programa que fica por trás dessa moeda digital e que afeta a quantidade disponível no mercado a cada 4 anos. Ou seja, a cada 4 anos, a quantidade de Bitcoins disponível no mercado cai, diminui. E é claro que quanto menos, a gente está tendo um movimento aumentando a demanda e ao mesmo tempo estamos tendo um movimento diminuindo a oferta. Isso faz com que os preços também subam. Por que eu estou falando isso, né? Existe um mecanismo na rede do Bitcoin que a cada 4 anos, isso já é pré-determinado, a cada 4 anos ele reduz a quantidade ofertada de moedas no mercado. Esse mecanismo é chamado de halving, quando a mineração aí da moeda digital ela é deliberadamente reduzida pelo próprio programa do Bitcoin. Já é intrínseca, já faz parte do programa, a cada 4 anos existe esse corte. E o último halving foi ativado em maio de 2020. Só que ele ficou meio que adormecido, por conta de tantas coisas acontecendo, ele ficou meio adormecido, porque geralmente quando existe o halving diminui a oferta e aumenta a demanda, então isso faz com que o preço tenha essa alta cíclica, só que ele ficou meio adormecido e agora, juntando com todos esses fatores externos que a gente vem comentando, também foi um dos fatores que causou aí essa grande alta do Bitcoin. O outro item, né, que a gente já comentou muito rapidamente, é o PayPal. Ela foi a primeira empresa a impactar significativamente aí o setor de criptomoedas, ainda falando do ano de 2020, que é bastante recente, porque através do PayPal ela permitiu o acesso a milhões de usuários no mundo todo de uma maneira muito simples para poder negociar criptoativos. Então, quando a procura do Bitcoin aumentou, não havia mais moeda disponível. E isso fez, né, o halving fez com que o preço aumentasse, chamou mais a atenção das empresas, porque existe uma valorização muito rápida de um ativo, isso desperta a atenção das empresas e acaba criando um ciclo de valorização e de nova demanda. Uma outra coisa muito significativa também é que as movimentações de empresas e dos noticiários, eles fazem com que cada vez mais investidores do varejo acabem se interessando por esse mercado. E essa notícia recente da compra bilionária da Tesla acabou chamando muito a atenção, não só do mercado varejo, mas como de outras empresas e também das pessoas, dos investidores pessoas físicas para o Bitcoin. Isso também foi um fator, olha só a série de fatores que foram se agregando e que fizeram aí essa demanda aumentar. Um outro fator importante a gente considerar nesse cenário é a facilidade atualmente de se investir em criptoativos, quando a gente compara até outros tipos de aplicações. O montante também
que circula hoje, ele não reflete a totalidade de moedas existentes. Por quê, gente? Existe uma parcela, e não é uma parcela pequena, de bitcoins que está perdida, sim, completamente perdida e sem possibilidade de resgate. O Bitcoin, ele é, na sua essência, descentralizado. Então, se uma pessoa perde a sua chave privada de uma carteira virtual, nunca mais alguém vai conseguir recuperar isso. Então, essas criptomoedas perdidas, elas também afetam aí a oferta do ativo. Esse é um ponto muito importante de atenção. Se você deixar o seu dinheiro em carteiras virtuais, ou mesmo se você salvar isso num pendrive, enfim, se danificar, se você perder ou se você esquecer a senha, você perde, você não tem uma outra forma de recuperar. E existe uma quantidade bem significativa de bitcoins voando por aí sem dono e que nunca mais serão recuperados. Em todas as outras vezes também que aconteceu esses ciclos de alta do Bitcoin, vocês vão ver aí na mídia, foi chamado de bolha, né? Bolha do Bitcoin, esperando que fosse estourada. Só que na realidade, quando a gente estuda de maneira mais detalhada o ativo ou o criptoativo, o que a gente vai identificar? Desde a criação dessa criptomoeda, gente, existem ciclos de valorização e ciclos de correção de mercado. Então, para quem vê essa movimentação há anos, acompanha a história do Bitcoin, não é surpresa. Então, não é uma bolha que vai explodir. Ele tem ciclos de alta, são altas muito expressivas por conta até do halving, e hoje a gente tem esses fatores externos no cenário que estão fomentando ainda mais esse movimento de alta, mas são ciclos, como tudo que a gente conhece do mercado, ciclos de valorização e de correção. Então, faz parte do jogo, né? A principal diferença que particularmente eu noto entre 2017 e agora, 2021, é realmente na maturidade da criptomoeda. Porque em cada um desses ciclos, a gente observa o Bitcoin e as moedas digitais também, as demais, amadurecendo muito. Então, desde aí 2017, eu percebo que tem muito mais maturidade, e a gente está falando aqui desde a legislação, regulamentação, até a adoção por empresas e fundos de investimentos, que antes não acontecia. Então, hoje nós temos gestores de fundos de investimentos muito importantes, muito conhecidos no mercado, que colocam uma parcela aí do patrimônio sob sua gestão em criptoativos. Tá? E empresas, como a gente citou, o caso maior e mais recente aqui da Tesla. Cada um desses ciclos, ele projeta o Bitcoin tanto no mercado quanto na mídia. E aí a criptomoeda vai passando por esse processo, ficando mais consolidada, porque um grande número de empresas passa a investir nela, tem mais destaque na grande mídia, e aí uma crescente parcela da população, né, das pessoas físicas, passa a conhecer a moeda digital, tem interesse e inclusive passar a adquiri-las. Por mais que esse ciclo que hoje a gente está vivendo e que está tão em ênfase aí na mídia, ele seja único na história do Bitcoin, né, não aconteceu nada desse porte até então, uma grande queda é provável também que aconteça. Por quê? Historicamente, quando a gente analisa graficamente, ou quando a gente analisa, estuda a história do Bitcoin, após ele atingir o preço máximo dele, a criptomoeda operou aí em queda livre. Então ele vem num ciclo de alta, atinge lá o pico, o preço máximo, e depois tem uma queda também bastante grande. E o halving, ele sempre valoriza o ativo pela regra básica de oferta e demanda. É o mandatório aí para a questão de valorização. Então, o que a gente conclui disso analisando o histórico? E é uma conclusão e não uma afirmação, porque a gente não tem como prever o futuro. A gente está fazendo uma análise histórica, olhando para o passado, para tentar identificar e fazer uma projeção futura. É apenas uma projeção, não podemos afirmar. Até por conta da volatilidade que é tão grande nesse ativo especificamente. Mas o que a gente entende é que em algum momento deverá acontecer uma correção, porque ela aconteceu em todas as outras vezes anteriores. Então, se não vier a acontecer agora, seria o primeiro momento disso. Eu acredito aí que mais para o final do ano
deve ocorrer uma grande queda de valor. Então agora, às vezes no calor da emoção aí, eu vou lá, nossa, tá alto, tá crescendo, vai subir, vai continuar subindo, e eu vou e compro. Então é importante que a gente analise a história do criptoativo e meio que se prepare. Não estou dizendo aqui para não comprarmos, ao contrário, eu acho que é o momento de investir, mas que se acontecer esse grande momento de queda, que a gente entenda que é esperado, não é uma bolha que estourou e meu Deus, o que eu vou fazer agora com o dinheiro que eu depositei ali. Então já é esperado por uma tendência histórica, que pode ou não se confirmar. Mas eu acredito aí que até o fim do ano deve ocorrer uma grande queda de valor. É uma desvalorização que historicamente ela começa lenta e se arrasta aí por vários meses. Como eu disse, eu não tenho como afirmar que tudo vai ser igual aí aos ciclos anteriores, mas o histórico do Bitcoin, quando a gente faz a análise, aponta para isso. Então não seria uma explosão da bolha, é uma correção de mercado como as anteriores que a gente acompanhou. O pico da crise da pandemia em março, ele colocou em xeque muitos mercados, a gente vem acompanhando isso. E o próprio Bitcoin sofreu uma grande queda, assim como o petróleo, commodities, enfim, mercado financeiro de maneira geral. Por outro lado, as criptomoedas se recuperaram muito mais rápido quando a gente compara com todos os demais setores. A pandemia do Covid-19, gente, de maneira geral, ela impulsionou as moedas digitais. Muitos governos acabaram adotando políticas de injeção de recursos na economia para combater a crise. O exemplo aqui no nosso país foi através do auxílio emergencial. E aí o que acontece? Ficou nítido ao redor do mundo que os governos estavam aumentando a circulação, a injeção de capital, a circulação de dinheiro no mercado para resolver uma crise. O Bitcoin, como outras criptomoedas, não aumenta a sua quantidade. A gente acabou de reforçar aqui que, na verdade, existe o halving que faz com que diminua a quantidade de oferta. As bolsas se recuperaram com toda essa injeção de recursos que a gente acompanhou aqui, principalmente Estados Unidos, Europa, que a gente acompanhou através das notícias. Mas provavelmente existe uma grande chance de que isso não é real, e pode explodir em algum momento. Porque existe essa circulação imensa, essa injeção enorme de capital e em algum momento a conta vai chegar. E essa insegurança também diante do mercado tradicional acabou fortalecendo ainda mais o Bitcoin. Porque muitas empresas grandes e muitos fundos de investimentos, prevendo os efeitos negativos dessa injeção de dinheiro no mercado, que não é natural, foi um plano de guerra para enfrentar essa crise, eles começaram a migrar para o ativo digital. Então a criptomoeda passou a ser vista como uma reserva de dinheiro e uma forma de proteger-se da inflação e da desvalorização das moedas nacionais, das moedas que nós conhecemos aí ao redor do mundo. Esse também foi um fator que fez com que todo esse cenário ficasse extremamente favorável aos criptoativos. E até onde isso vai chegar, Onde o Bitcoin vai parar? Então, assim, por mais especulativo, que isso seja, essa pergunta, ela, claro, sempre vai acompanhar toda a discussão, toda a conversa aí em torno do Bitcoin. Até quanto essa criptomoeda vai se valorizar? E aí a gente tem uma série de opiniões aí de especialistas. Tem especialistas dizendo que esse atual ciclo da moeda vai bater em 100 mil dólares. Então, se eu estou comprando hoje a 60 mil e alguma coisa, a gente está falando de uma valorização extremamente significativa também. Outros, eles já asseguram que os 60 mil vão ser ultrapassados brincando, mas eles, em contrapartida, acabam também afirmando que o ativo é imprevisível, isso é um fato, ele tem alta volatilidade. Nesse momento atual, o Bitcoin ele opera manipulado pelas grandes empresas que agora estão investindo em criptoativos. A gente comentou aqui da Tesla, que anunciou a compra de 1,5 bilhão de dólares na criptomoeda, e a MicroStrategy também, que é uma empresa de software empresarial muito conhecida, ela tem já em bitcoins um montante equivalente a 3,5 bilhões de dólares e anunciou hoje, nessa semana aqui de abril, que vai reservar mais 600 milhões de dólares para comprar Bitcoin. Então esses investidores institucionais, eles acabam afetando diretamente as altas e as quedas do ativo. E como a gente tem esse movimento grande de institucionais e de fundos de investimentos, isso faz com que o preço dispare. Só que a gente não pode esquecer que tem inúmeros fatores externos e até internos da própria rede do Bitcoin que são incontroláveis.
Então é realmente imprevisível. Aqui fica a pergunta que eu deixo para vocês. Quando todos os efeitos do último halving em maio de 2020 cessarem e quando o mundo se recuperar da pandemia, o que vai acontecer com a criptomoeda? Então é muito importante, sim, a gente estar atento, a fazer parte disso, mas sem o calor da emoção, entendendo aí os prós e contras e os riscos e benefícios dessa operação. Alguns recadinhos importantes para a gente finalizar. Gente, tá interessado em criptoativos? Estudem. Não vai atrás da dica, não vai buscar o caminho mais fácil, não fiquem procurando atalhos para ganhar dinheiro de maneira rápida. Estudem e se preparem para poder operar no mercado de criptomoedas. E fujam para as montanhas das empresas não regulamentadas pela CVM e das pirâmides financeiras que vêm disfarçadas, que têm promessas mirabolantes de ganhos no curto prazo. Outras coisas muito importantes aí para ficarem no radar de vocês, uma opção, uma forma simples, prática de entrar nesse mercado de criptoativos é através dos fundos de investimentos. Então analise se pode ser uma opção para você. Nós temos hoje fundos de investimentos disponíveis no mercado com esse foco em criptoativos. E muita atenção mesmo, acompanhem a chegada de ETF de criptoativos. Isso está vindo aqui para a gente também e é bastante interessante a gente acompanhar, para daí vocês fazerem a opção, tendo estudado e sendo de maneira consciente de que maneira vocês decidem entrar aí nesse mercado de criptoativos, através da operação direta mesmo, vocês próprios adquirindo, ou através de um fundo de investimentos, ou mesmo a aquisição de um ETF. Minha gratidão e eu vejo você na próxima aula.